A primeira coisa, vamos visualizar a distribuição da nossa variável anyCalls, né, que é a nossa variável resposta, usando um histograma. Então tem a função histogram no Lattice, né, e a gente, como é uma variável só que a gente vai usar, a gente especifica assim, bota o til, né, anyCalls, til anyCalls e data alls, né, que é o objeto. O histograma de frequência, né, normal, né, então anyCalls aqui a gente vê que tem bastante frequência, né, nessas primeiras classes aqui, que dividiu em 10, deve ser de 1 a 3, de 1 a 2, alguma coisa assim. Aí a gente pode ver também por grupo de tratamento, né, o food treatment. Então esse aqui que é o legal do Lattice, né? Então ele já tem essa capacidade, né, de você já botar uma variável condicionante aqui. Então bota essa barra vertical e a variável condicionante, no caso geralmente categórica, né, uma qualitativa, um factor aqui. Então, a gente colocando o food treatment ali, ele já separa essa distribuição do anyCalls para os ninhos que tiveram saciados e os que foram privados, né, da alimentação, que receberam metade, né, das presas. Já vê que tem uma diferença aqui, né? E a gente pode comparar essas mesmas distribuições entre ninhadas de diferentes tamanhos. Nós temos lá o brood size, né? Se a gente olhar o brood size aqui, é unique, alls, usando o unique porque é uma variável numérica, não é uma variável factor, né? Então não posso usar o levels. Aí ele me mostra aqui, ó, eu tenho 1, 2, eu tenho ninho com tamanho 1, ninhada com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, 6 e 7, de 1 a 7. Então a gente pode comparar essas distribuições entre ninhadas, dessas ninhadas de tamanhos diferentes, né? Seria um tanto difícil com o histograma porque ele vai sobrepor, né? A gente não vai ver o histograma que fica atrás. Então a gente vai usar as curvas de densidade de kernel. Aí tem essa função density plot aqui no Lattice. E a gente vai adicionar a variável food treatment como uma variável de agrupamento. Então a gente tirou da condicionante e botou no groups. Você já vai entender o que é isso. E a variável brood size vai entrar no condicionante. Como ela é uma variável numérica, eu vou colocar ela dentro da função factor para transformá-la em factor. E aí eu vou tirar esse ninhada com tamanho igual a 1. Então eu vou criar um objeto novo aqui, alls2, e eu quero copiar todo o conteúdo de alls, onde alls brood size é diferente de 1. Esse aqui, essa exclamação igual é o argumento, é o operador lógico de diferente. Se fosse igual, era igual, igual, e diferente é exclamação igual. Então, todas as colunas. Então, depois da vírgula eu não boto nada. Vamos aqui, então, usar o density plot. Também ainda é uma variável. Então, o til anyCalls. Em função não, desculpa. Que é o condicionante para factor brood size. E a variável de agrupamento food treatment. Aí botei aqui o alls2. Então, ó, o que ele já fez aqui? Ó, rapidamente eu já tenho um gráfico de densidade de kernel para os dois tratamentos e por tamanho de ninho, tamanho de ninhada, aliás. Então, para duas ninhadas com 2, filhotes com 3, com 4, 5, 6 e 7. Então, tem duas coisas aqui, para a gente melhorar um pouco esse gráfico. Até para mesmo uma análise exploratória, a gente poderia dar uma melhorada nele. Primeiro, pelo menos para mim, né, eu prefiro ver nessa sequência de cima para baixo. O Lattice, ele bota sempre essa sequência de baixo para cima. Então, a gente vai usar esse argumento aqui, s.table igual a true, e aí ele vai botar de 2 a 6. Vai começar 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outra coisa, a gente tem aqui muita, numa ninhada de tamanho 2, a gente teve aqui um ponto com muita densidade aqui, porque teve muita observação. Então a gente vai, as escalas, ele por padrão, ele bota as escalas y todas iguais, escala x também, para ficar mais comparável, né? Então a gente vai dizer para ele que a gente quer escalas livres para y, né? Para cada um ter a sua escala. Então aqui embaixo eu acrescentei aqui scales list y, que é a escala y, list relation free. Ele é meio chatinho de escrever, que tem que ficar botando esses list, um monte de coisa. Então botei livre a escala y. Isso tudo aqui quer dizer. E o stable, como eu já falei, para botar naquela ordem, para mim pelo menos é mais correta. Já deu para ver, né, a diferença aqui, então. Ficou uma escala diferente. A ninhada de tamanho 2, ninhada de tamanho 3 aqui. Aí a gente ainda pode melhorar mais um pouquinho aqui,
a gente pode tirar esses pontos que eles ficam poluindo, né? Deixar só as curvas e vamos colocar a gente não sabe, né, quem é o rosa e quem é o azul. Então vamos colocar uma legenda aqui com esse AutoKey igual a true e o plot points igual a false, a gente tira os pontos. Então, assim, alguns ajustezinhos no gráfico, mas rapidamente a gente consegue um gráfico de densidade, dividindo aí ele em painéis para cada, no caso aqui, por um fator, né, que seria o tamanho da ninhada, e ainda tendo dois gráficos para outro fator ainda, né? Então, com dois fatores aqui dividindo esses dados. Então,